Deus conduz, Deus nos conduz por caminhos difíceis, diz a Escritura. E é isso que nós veremos aqui, né? Atos capítulo 16, versículo 19 até o 25. Acompanhe comigo, por favor. Vamos dar continuação aos nossos sermões no livro de Atos. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e arrastaram-o para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, que são os judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. Olha para cá, por favor. A porta que Deus nos abre nem sempre nos leva por caminhos fáceis. Nem sempre. Mas sempre para um destino vitorioso. Ainda que nós cheguemos neste destino arrebentado, no corpo e na alma, mas o destino é vitorioso. Só que por vezes o caminho é difícil. Vocês devem lembrar o contexto daqui, aquilo que eu preguei na última semana. Eu falei sobre essa moça que tinha um espírito demoníaco e os seus senhores a usavam para que pudessem obter lucro com as adivinhações que ela tinha. Então, eu falei sobre isso, falei sobre a questão de exorcismo, que é o que Paulo faz. Paulo vai, expulsa o demônio daquela moça. E eu terminei dizendo que, mesmo aquela moça sendo possessa, nós vemos o diabo falando verdades através da boca dela, como nós lemos aqui no versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, até o próprio diabo consegue reconhecer a verdade. A diferença é que ele não a abraça, é que ele não a obedece, mas até ele reconhece. E o mesmo acontece, infelizmente, com muitos que estão nas igrejas cristãs. Eles sabem o que é verdade, eles ouvem a verdade. A questão é, quantos obedecem e praticam a verdade? Isso vai fazer a diferença entre o cristão genuíno e o falso crente. Aquilo que eu preguei alguns domingos, sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Não diz que a casa edificada sobre a areia é a casa onde as pessoas ouvem os ensinos de Buda, Allan Kardec, Espiritismo, Macumba e por aí vai. Não. A casa edificada sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas não obedece, não pratica. Enquanto aquele que ouve, obedece e pratica, alicerça a sua casa, de fato, na rocha. Então, é fundamental que você não demonstre apenas o seu conhecimento teológico e teórico da palavra, mas que você demonstre o seu cristianismo através de prática. O mesmo acontece com a maioria das pessoas que, por vezes, professam o cristianismo, mas a prática de vida, ela divorcia daquilo que ela crê com a boca. Aquele exemplo que eu sempre dou aqui, eu vou dar várias vezes. Aquela mulher, Andressa Urach, ela com a sua boca, ela professa uma teologia perfeita. Perfeita. Eu subscrevo. Ela diz, a salvação não é meritocrática. A salvação é um dom de Deus. Não tem a ver com as nossas obras, mas tem a ver com a graça, com a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E ela diz todas essas coisas que nós concordamos, que é o que Paulo diz, para logo depois dizer assim, por isso não tem problema eu ser uma garota de programa, porque a salvação não depende de mim, mas depende de Deus. Vive deliberadamente em pecado, mas a sua teologia, pelo menos da boca para fora, é correta. Se esquecendo completamente daquilo que Paulo vai dizer. Se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas passaram. Como pode um homem, como pode uma pessoa viver na prática do pecado? Claro, né? Ela está sendo ali apenas instrumento de Satanás. Então, é fundamental que você se analise, veja quais as mudanças tem na sua vida, porque essa mulher, quando os apóstolos oraram por ela e ela foi liberta, o que aconteceu é que ela teve a vida transformada. As pessoas que a olhavam diziam, não, essa moça já não é mais aquela moça que nós conhecíamos. Então,
é de fundamental importância que as pessoas que nos conheçam façam este paralelo entre um antes da conversão e um depois. Não vamos ficar fazendo as coisas para parecer para os outros. Mas como assim? Você era um antes de converter e as pessoas não conseguem ver mudança nenhuma na sua vida agora? Algo de errado está com aquilo que você ouve e com a sua prática. Então, esse é o grande teste. Se você não é apenas um ouvinte da palavra, se você não apenas concorda com a verdade, como essa mulher que era endemoniada, mas que você ouve e você é transformado por ela. E isso é feito, claro, né, é demonstrado através dos frutos. Eu quero passar 2 princípios aqui com base na continuação desse texto. Põe ali, por favor. A primeira coisa que nós vemos são as recompensas pela fidelidade. Você já deve ter visto testemunhos do tipo: a minha vida antes de converter o Senhor era horrível, era um lixo. Mas a partir do momento que Deus entrou na minha vida, eu fui transformado. A partir do momento que eu comecei a obedecer, todas as áreas da minha vida foram sendo transformadas e mudadas. A minha família mudou, o meu casamento mudou, os meus filhos mudaram. Testemunhos assim são uma bênção. E eu creio que, de fato, o Evangelho ele faz essa mudança. Ele transforma a mim e a você desta forma. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas nem sempre. A sua fidelidade a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, significa que as coisas vão dar certo aqui neste plano, aqui neste mundo. Não. Eu queria dizer que toda vez que você for obediente, tudo vai dar certo. Os caminhos sempre serão os melhores. Mas, por vezes, o fato de sermos obedientes e fiéis a Deus, é aí que as tempestades se levantam. É aí que as dificuldades vêm. Nós seremos recompensados por nossa fidelidade? Óbvio que seremos. Na vida eterna é certeza. Nessa daqui nem sempre. Podemos orar e buscar por recompensa nessa vida? Claro. Agora, afirmar categoricamente que a nossa fidelidade vai redundar em bênçãos terrenas, não posso. Não posso porque nós vemos diversos exemplos da Escritura onde homens de Deus foram obedientes e Deus os prosperou, abençoou, multiplicou. Mas nós vemos exemplos onde homens de Deus também foram fiéis a Deus e suas vidas aqui na terra foram de mal a pior. Veja um exemplo de quando as coisas deram certo. Por exemplo, a viúva de Sarepta, diz a Escritura que o profeta chega nela, Elias, e diz: faz um bolo para mim. O que você tem aí? Ela diz: eu só tenho um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois disso a gente vai morrer. Não tenho o que fazer mais. É comer e esperar a morte. Aí o profeta ainda diz: não, faz primeiro para mim. O cenário era miséria. Ainda assim aquela mulher faz o quê? Obedece. Faz, dá para o profeta, e depois para ela e para o filho. E a história os irmãos conhecem. Deus multiplica de forma abundante o azeite daquela mulher. Agora, para cada exemplo que eu posso dar para vocês de pessoas que foram fiéis a Deus e as coisas andaram bem, eu posso dar 2 de pessoas que foram fiéis a Deus e as coisas parece que pioraram. Lembra Sadraque e seus amigos? Por conta de sua fidelidade a Deus, de não se dobrarem diante daquela imagem de ouro que o rei tinha colocado, o que aconteceu com eles? Fornalha. Deus livrou sim, mas livrou lá na fornalha, deixou eles irem. Daniel, da mesma forma. Agora, olhe um outro exemplo. O João Batista, por conta de sua fidelidade, diz a Bíblia que ele vem ser o precursor, aquele que iria preparar o caminho de Jesus Cristo. E ele obedece, e ele vai então, confronta o pecado do rei, e diz a Escritura que por conta dele confrontar o pecado do rei, falar aquilo que Deus o havia mandado falar, ele perde a cabeça, ele morre. Ele não morreu por ser um falso profeta, por mentir, por enganar. Ele morreu justamente por falar aquilo que era correto. Filipenses capítulo 2, a Escritura vai dizer assim: assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Falando a respeito de Cristo. Obediente até a morte. E a sua obediência levou à ira dos homens. E a ira dos homens fez com que ele morresse. Estava nos planos de Deus, sim, mas a sua obediência levou à ira dos homens. Paulo e Silas, aqui neste texto que nós lemos, eles foram instrumentos de libertação na vida de uma jovem. Instrumento de bênção na vida de uma jovem. E o que eles recebem por ser instrumento de bênção na vida dessa moça? São espancados e presos. E olha o que vai dizer o texto, né? O texto tem um agravante ainda, versículo 22.
A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. A nossa fidelidade e obediência ao Senhor, por vezes, vai nos levar por caminhos dolorosos. Paulo, ele tinha em seu coração o desejo de ir a Roma, pregar a palavra de Deus. Deus tinha o desejo de enviar a Paulo a Roma para ministrar o seu evangelho. Essas duas vontades se unem. Você pensa, o que pode dar errado? Tudo. Paulo passa por uma tempestade, naufrágio. Diz a Escritura que a tempestade foi tão feia, que ele fala assim, chegamos no momento de desesperar da própria vida. Ou seja, chegamos ali, demos veredito, vamos morrer. Não há o que façamos. E ele estava obedecendo a Deus. E Deus tinha ordenado. E ele tinha vontade de fazer, e Deus também. E ainda assim passou por um naufrágio. Portanto, não associe todo e qualquer sofrimento à desobediência, a pecado. Por vezes é justamente o contrário. Por vezes a nossa obediência que vai levar a mim e a você ao sofrimento. Olha, no versículo 24 vai dizer assim, tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés no tronco, para mostrar que não foi um sofrimento qualquer. A prisão romana ali, ela tinha basicamente 3 divisões. Tinha a parte externa, onde os presos poderiam ter contatos uns com os outros, poderiam receber visitas, amigos. Tinha a terceira parte, que era aquela destinada para prisioneiros condenados à morte, onde eles ficavam ali simplesmente para esperar a sentença. Mas tinha essa segunda parte, essa parte interna, onde Paulo e Silas estavam. Uma parte escura, uma parte sem janela, uma parte onde alguns historiadores vão dizer que havia alguns buracos no chão, 5 buracos, para colocar os pés em 2, as mãos em 2 e a cabeça em outro. Era pior que pau de arara, tortura da pior. E Paulo está sofrendo, Silas está sofrendo porque eles oraram para que uma moça fosse liberta. Deus o libertou através da oração deles, e o que eles recebem por isso? Sofrimento e tortura. Com base nesses exemplos, você tem que entender que a nossa recompensa maior, ela não está aqui. Não está. Você pode e deve orar, Deus, me abençoa, me prospera, me dê graça, né? Ter uma casa própria, um carro bom, família boa, saúde. Mas lembre-se que a nossa maior recompensa não está nas coisas que podemos receber aqui, ainda que Deus nos cerque de bênçãos. A nossa maior recompensa não está aqui. Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo, aqui ele está no final da sua vida. Depois de muito sofrimento, depois de muito pesar, muitas lutas, olha o que ele diz. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo suportou todas as aflições deste mundo tenebroso, porque a sua grande esperança era a recompensa celestial. Porque se você não coloca os seus olhos, o seu foco naquilo que é celestial, diante das dificuldades que você vai ter aqui na terra, a tendência é você desanimar, é você desistir, é você falar, será? Será que Deus existe? Não sei se vocês têm acompanhado aí, alguns falam que ele era crente mesmo, né? O pastorzão, agora desviou, né? Xingando demais a igreja. Para que serve Jesus Cristo? Não te ajuda em nada, não põe a mão em nada. Se dá tudo errado, a culpa não é dele. E se dá tudo certo, você tem que falar que foi graças a ele? Não, não existe. A tendência, quando as coisas dão errado, se você não tem a esperança na glória, é você desanimar aqui neste mundo. É por isso que Paulo mesmo disse que a nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida. Não deve. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, não espere o aplauso dos homens aqui se vocês forem fiéis a Deus. Provavelmente, se vocês forem fiéis, vocês vão receber aqui críticas. Porque imagina um adolescente na escola ou na faculdade que diz assim, 16 anos, nunca beijei ninguém, vou casar virgem. Você acha que numa escola pública,
Um adolescente desse vai ser aplaudido? Ai, de jeito nenhum. Um homem fiel à sua esposa no trabalho, que não vê aqueles vídeos pornográficos na hora do almoço, a maioria vê, que não ri das piadinhas sem graça. Você acha que ele é aplaudido por seus amigos? Óbvio que não. Ele é ridicularizado. Se a nossa esperança em Cristo estiver aqui na recompensa que os homens podem nos dar, estaremos perdidos. E segundo e último para encerrar, põe ele, por favor. Como nós devemos agir diante do sofrimento? Lembra no Sermão da Montanha que Jesus vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E este aqui é o foco. O sofrimento em questão é aquele sofrimento por conta da fidelidade, por conta da justiça. Porque se você sofre por conta de pecado, por conta de desobediência, você não tem nem que reclamar, tem que suportar e clamar por misericórdia. É assim que funciona. Agora, o sofrimento que está em questão aqui é o sofrimento por conta da justiça. E o Evangelho, ele é poderoso para nos sustentar nos dias mais difíceis de nossa vida. Somente o Evangelho, nos dias de aflições, pode de fato nos sustentar. Olha, eu já fui em inúmeros velórios. Não tem nem como contar mais. Já fui em velórios de cristãos chegados, mas já fui a velórios de conhecidos que falaram: pastor, não tem ninguém para ir no velório do meu pai, tem como ir lá? E a pessoa não era nem crente. Diante de circunstâncias assim, fica impossível você consolar o ímpio. Porque como você consola um ímpio que perdeu um filho? Como você consola um ateu que acabou de perder a mãe? O pai, o marido, a esposa? Como? Como? O cristianismo, ele de fato pode nos consolar nos momentos mais difíceis, porque não estou dizendo que a dor dói menos em nós porque somos cristãos, óbvio que não. A dor é a mesma. A tempestade que vem sobre a casa edificada sobre a rocha, sobre a casa edificada sobre a areia, é a mesma. A diferença é que nós, crentes em Deus, diante da dificuldade, nós temos a esperança de uma recompensa futura. Temos a esperança de que um dia haverá um reencontro. Por isso, somente cristãos genuínos conseguem passar pelo sofrimento aqui desta vida. Veja o que aconteceu com esses homens. Por conta da fidelidade deles a Deus, por conta de obedecerem a Deus, a cidade entra em alvoroço. Paulo vem, ele desmantela aquela trama do diabo. A cidade vê, diz a Escritura que aqueles romanos ficam revoltados, levantam acusações contra eles, dizendo: são romanos, olha, não são aqui, não tem nem a nossa cultura. Ficam propagando os ensinos falsos. E eles ficaram extremamente bravos, por quê? Porque o bolso deles foi atingido. Porque quando você atinge o bolso, as pessoas ficam bravas. Aí Paulo e Silas foram presos não por fazerem o mal, mas por fazerem o bem. Eles estão sendo castigados, colocados no pior tipo de prisão, não porque eles abusaram de uma jovem, mas porque eles libertaram uma jovem. Você percebeu que no mundo ao qual nós vivemos, na maioria das vezes, a verdade está na forca e a mentira está no trono? Não só isso, nós vivemos uma total inversão de valores. O mundo é assim. Esses homens, eles foram acusados injustamente. Eles não estavam trazendo perturbação, como diz aqui. Eles foram, na verdade, instrumentos de libertação, de salvação. E eles foram, na verdade, todo o processo ali foi errado, né? Parece até a justiça brasileira, né? Que não respeita o devido processo legal. Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos. Eles não podiam ser açoitados sem um processo formal. Mas foram. Ainda assim foram humilhados a ponto de serem despidos, pelados. Olha a vergonha. Se um crente hoje, nossa, ficar sem camisa da vergonha, imagina, pelado, pelado. Passaram por toda essa humilhação. E o que muitos fazem diante do sofrimento, diante da angústia? Muitos murmuram, reclamam. Paulo e Silas tinham motivos, talvez, de sobra, para reclamar, para murmurar. Sabe o que eles fizeram? Oraram, cantaram, adoraram. Orar e cantar nos dias de sol é fácil. Buscar a Deus, se render a Ele, nos dias de dor,
É cristianismo. Buscar a Deus quando as coisas estão indo bem é fácil. Mas o cristianismo verdadeiro, ele tem o poder de transformar vales em mananciais, choro em alegria. O cristianismo, ele traz de fato esta convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre toda e qualquer circunstância. Por isso, eu já citei aqui esse exemplo várias vezes. No dia mais difícil da minha vida, o dia em que um enfermeiro abriu uma geladeira e puxou minha mãe lá de dentro e desembalou ela para eu ver. A única coisa que me sustentava era a esperança que eu tinha do reencontro. A fé que eu tinha no Senhor. De saber que no Senhor, o meu trabalho não é em vão. Saber que nele eu posso ter a esperança. No dia em que um chão se abriu diante de mim, onde milhões de coisas passaram na minha cabeça, o que me sustentou foi: Deus é comigo. Essa tempestade vai passar e eu tenho a esperança de que um dia o reencontro virá. Que todo choro um dia vai cessar. Que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que um dia o Senhor, de fato, nós estaremos diante dele e não lembraremos de nenhuma das aflições que passamos enquanto estávamos aqui nessa vida terrena. É isso que nos sustenta. E se você não tem essa convicção, pode ter certeza, nos dias de aflição, a tendência é você desanimar. Na hora da angústia, da dor, ao invés de murmurar, nós devemos exercitar a nossa fé, a nossa oração, o nosso cântico. Foi exatamente o que Paulo fez. Agora é interessante ver que Paulo canta e ora aflito. Ele não sabia que ele seria liberto. Ele pensou que ele iria morrer. Porque se ele soubesse que ele seria liberto, para que ficar triste, né? Jesus está vindo aí. Você acha que as irmãs de Lázaro ficariam tristes, sabendo que o Senhor viria e ressuscitaria o irmão dela? Claro que não. Paulo estava sem esperança. Ainda assim orou e buscou a Deus, mesmo aflito. Ora, quantos de nós estamos bem de saúde, sem problema nenhum? Problemas que eu digo, problemas de fato grave, porque você pensa que, virose. Que problemão, vou morrer. Não morre. Filho doente. Essas coisas não são problema. A maioria das coisas que nós falamos que são problemas grandes é puro sensacionalismo nosso. É nada. Paulo, esperando a morte, preso, com os pés amarrados no tronco, não sabendo o que aconteceria com ele, ora e canta. Nós, por vezes, estamos aqui no louvor, a despensa de casa cheia, a casa paga, aluguel em dia, não conseguimos abrir a boca para orar a Deus, não conseguimos buscar o nosso Senhor. Às vezes é um milagre que você precisa, mas a pergunta é: quanto você tem orado por isso? Quanto você tem clamado por isso? Paulo e Silas fizeram isso, oraram e buscaram. Portanto, ore. E se as coisas não acontecerem como você queria que acontecesse, continue orando, continue buscando a Deus, porque nem sempre o terremoto se concretiza. Aqui de fato aconteceu um terremoto, as cadeias caíram e eles foram libertos, mas todas as vezes aconteceu assim? De jeito nenhum. Paulo, no final de sua vida, ele volta a uma prisão romana, uma masmorra. Nessa, ele foi abandonado, traído, e de lá ele não foi liberto. O mesmo Paulo que orou aqui, nessa cadeia, e viu o milagre acontecer, foi o mesmo Paulo que orou no final de sua vida. Só que no final de sua vida, ele não viu o mesmo acontecimento. Mas sabe qual foi a sua canção? Mesmo sabendo que o seu algoz estava caminhando, ele ouvindo a cada vez mais aqueles passos aumentarem, a força, e ele sabendo que o meu fim chegou. Serei decapitado. Ainda assim, sabe o que Paulo ora? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me salvará para o seu reino celestial, me levará para o seu reino celestial. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
E aqui Paulo morre. A primeira oração ele busca e Deus intervém. A segunda, ele não está nem preocupado com o que vai acontecer. Tem um terremoto ou não? Não importa. Senhor, ao qual eu creio, Ele vai me levar a salvo para o seu reino. Independente de como eu termine aqui, com ou sem cabeça, Ele vai me levar. Ele canta porque a prisão já não mais importa. Ele sabia que o seu passaporte já estava carimbado para a última viagem e essa viagem derradeira seria para o céu. Portanto, se a sua fidelidade a Deus levar você a sofrer, sabe o que você tem que fazer? Sofra de bom grado. Sustente. Não negue aquilo que você acredita. Para encerrar, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado. Se você está sendo perseguido por conta da justiça, bem-aventurado você é. A porta que Deus abre, como eu disse no começo, nem sempre conduz por um caminho fácil, mas sempre vai nos conduzir por um caminho vitorioso. Amém, meus irmãos?